bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntos aqui em mais uma aula de português e a gente vai dar continuidade à revisão que a gente tomou na semana passada, certo? Então, na nossa última aula, a gente fez a revisãozinha, que foi até ao vivo, né? A gente viu sobre sujeito, predicado, predicativo do sujeito. Então, a gente viu sobre o sujeito. Nós vimos, né, a diferença de ordem direta e ordem indireta. A gente viu também sobre o núcleo do sujeito, né, que é a palavra mais importante, né, do sujeito. A gente viu a diferença de oração sem sujeito. Nós vimos também sobre os verbos impessoais. A gente viu sobre o predicado nominal, né, e o que é o verbo de ligação. Nós vimos também o predicativo do sujeito, né? O que é o predicado nominal, predicativo do sujeito com o verbo de ação, certo? E a gente parou justamente nessa parte que é onde hoje nós vamos dar continuidade, certo? Na parte de predicado verbal. Então vamos lá. O verbo de ação, né, é aquele que expressa uma ação, um acontecimento, ou seja, ele apresenta um significado próprio, certo? Então, o verbo de ação é sempre aquele que vai estar expressando que o sujeito realizou alguma ação, certo? Algum acontecimento, enfim, ele vai ter o seu significado próprio. Entre os verbos de ação, há os que não requerem nenhum tipo de complemento para que se possa entender o processo que se expressam, certo? Então, mas vão existir outros, porém, que só podem ter esse processo plenamente compreendido com a presença de um outro termo, né? No caso, um complemento, né? A gente viu na nossa aula que quando um verbo ele vai precisar de um complemento, né? É o que a gente vai chamar de verbo transitivo, certo? O complemento é denominado objeto. Então, esse complemento que a gente está utilizando para esse verbo, né, para que ele faça sentido, é o objeto, certo? E esse verbo que vai precisar de complemento é o verbo transitivo, certo? Mas quando um verbo ele não vai precisar de um complemento, porque ele já vai ter, né, ele já vai expressar de forma completa, já vai ter o seu sentido, é o que a gente vai chamar de verbo intransitivo. Então, se eu perguntar qual a diferença do verbo transitivo para um verbo intransitivo? Porque o verbo intransitivo é aquele que não vai precisar de um complemento junto com ele, certo? Já o verbo transitivo é aquele que vai precisar de um complemento. E como é o nome desse complemento? Objeto. Quando eu digo qual é o objeto de uma oração, é qual é o complemento dele, certo? Então vamos lá. Aqui no nosso livro ele dá esse exemplo aqui de oração, né? Ó, que a gente está discutindo na nossa última aula. O rapaz observava o lago. Observava é quem? O verbo transitivo, né? Aquele que vai precisar de um complemento. E quem é o complemento? No caso, o objeto, o lago. Porque se a oração fosse só o rapaz observava, não ia fazer sentido nenhum, né? Ele não vai expressar algo completo. Então, eu precisei completar com alguma coisa. O rapaz observava o lago. Então, o lago é o que vai ser o objeto, né? Que é o complemento. E o observava aí, ele vai estar como verbo transitivo, porque ele precisou desse complemento para que houvesse sentido, certo? Já nesse outro exemplo aqui, ó, os peixes não apareceram. Pronto. No caso, o apareceram, ele é o quê? O verbo intransitivo, porque ele não precisou de um complemento, certo? Então, se eu desse vários exemplos de orações e dissesse, coloque VT para verbo transitivo e VI para verbo intransitivo. Vou pedir que você diga se o verbo da oração aí, ele é transitivo ou intransitivo. Como é que você vai saber diferenciar? Pelo complemento, certo? Se eu precisei de um complemento para que a oração fizesse sentido, esse verbo fizesse sentido, certo? É o que a gente vai chamar de verbo transitivo, certo? E não esqueça, objeto é o nome que a gente vai dar para esse complemento, certo? E já o verbo intransitivo é aquele que vai expressar o seu
o seu sentido completo, certo? Então, vamos lá. Então, o verbo de ação e os seus complementos, eles formam o predicado verbal, certo? Então, quando eu disser o que é o predicado verbal, se vocês perguntarem o que é o predicado verbal, você vai dizer que é o verbo de ação e o seu complemento, certo? Então, o rapaz observava o lago. A parte observava o lago é o predicado verbal, certo? Então, vamos entender a oração aqui, ó. O verbo como sujeito e predicado. Quem é o sujeito aqui dessa oração? O rapaz. E quem é o predicado? Observava o lago. Mas se eu perguntar quem é o núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante do sujeito, no caso é quem? O rapaz, certo? E se eu disser esse predicado, ele é um predicado o quê? Você vai dizer verbal. Por quê? Porque ele é feito do verbo transitivo mais o complemento, certo? Agora, nessa oração aqui, ó, os peixes não apareceram. Se eu disser, separe o sujeito do predicado. Quem é o sujeito? Os peixes. E o predicado? Não apareceram. Os peixes aí se eu perguntar quem é o núcleo do sujeito, né? Que é a palavra mais importante do sujeito, no caso, peixes, certo? E o predicado nominal é o restante, não apareceram, certo? Então, o núcleo desse predicado é sempre o verbo ou a locução verbal. Então, se eu disser assim, qual é o núcleo do predicado verbal? No caso, é o verbo, certo? É a palavra aí, no caso, é o verbo ou a locução verbal, certo? Então, estudem bastante, reforcem toda essa parte aqui do predicado verbal para que você saiba identificar, porque esse conteúdo, pessoal, né, que vai mexer com a morfologia, com a sintaxe, né, de você saber qual é a função de cada frase, de cada palavra numa oração, certo? É muito delicado, porque você precisa saber de pequenas coisas individualmente, certo? Então, você precisa saber o que é um verbo de ação, o que é um verbo transitivo, o que é um verbo intransitivo, o que é um objeto, no caso, o complemento, certo? Você precisa saber o que é predicado verbal, então são pequenas informações, certo? Então, vocês precisam sempre estar reforçando esse conteúdo, beleza? Então, vamos aqui, ó. Observe este outro exemplo. Eu evitava aquele vizinho. Quem é o sujeito? Eu. Quem é o predicado? Evitava aquele vizinho. Esse predicado é o quê? É verbal ou é nominal? É verbal, porque, ó, evitava, né? É o núcleo do nosso predicado aqui, ó. Evitava, que é o quê, ó? Um verbo, certo? Ó, é o foco aqui do nosso predicado. Então, a transitividade verbal, ela deve ser analisada de acordo com o contexto. Então, um verbo, dependendo da sua oração, dependendo da oração em que ele se insere, ele pode ser tanto transitivo quanto intransitivo, certo? Ou transitivo ou intransitivo. Veja aqui o exemplo, ó. Estremeci, receoso. O verbo tá o quê? Como verbo intransitivo, certo? Porque ele não precisou de um complemento aqui, ó. Estremeci, vírgula, receoso. O verbo intransitivo. Agora aqui, ó. Minhas brigas com ela estremeceram. O complemento, nossa amizade. Então, é um verbo que é o quê? Um verbo transitivo, certo? Ó, minhas brigas, porque se eu disser minhas brigas com ela estremeceram. Como assim estremeceram? Estremeceram o quê? Ele completou. Estremeceram nossa amizade. Então, estremeceram aí é o quê? Verbo transitivo. Mas o estremeci, né? Você perceba aqui, ó. A gente tem uma opção, né? Com estremeci e a outra com estremeceram. O estremeci aqui, ele tá como verbo o quê? Intransitivo, porque ele não precisou de um complemento, certo? Ele não precisou do objeto. Agora, o estremeceram aqui nessa oração, ó. Minhas brigas com ela estremeceram nossa amizade. É o verbo transitivo. E se eu perguntasse qual é o objeto aí, qual é o complemento? O que é? A nossa amizade, certo? Então,
Então, vamos relembrar sobre o objeto direto e o objeto indireto. Vamos aqui, ó. Algumas formas verbais transitivas, elas se unem ao complemento diretamente. E outras, elas fazem por meio de uma preposição. Certo? A gente vai ver aqui um exemplo. Ó, os verbos que se ligam diretamente ao seu complemento sem o auxílio de uma preposição, eles são chamados os verbos transitivos diretos, certo? E seus complementos, eles são quem? Os objetos diretos, certo? Exemplo, levava um peixe na sacola. O levava o quê? O verbo transitivo, direto, certo? E quem é o objeto direto? Um peixe. Porque se eu dissesse, levava na sacola, levava o que na sacola? Não vai fazer sentido. Eu preciso dizer o que é que tinha dentro da sacola, né? Levava na sacola. Aí o que ele botou? Levava um peixe na sacola. Como um peixe, né? Que é o objeto, que é o meu complemento, ele está próximo ao meu verbo transitivo, a gente vai chamar esse verbo transitivo de direto e o objeto de objeto direto, certo? Porque eles se ligam diretamente. Aqui, o verbo está ligando diretamente ao seu complemento, certo? Ó, levava um peixe. Observava, lembra aquele exemplo? Lá de cima, observava o lago, certo? Então, o observava daquele exemplo, ele também é um verbo transitivo direto. E naquele outro exemplo também, o um lago também vai ser o objeto direto, certo? Então, relembre, se o seu objeto, o seu complemento, ele está próximo do verbo, né? O verbo que está ligando esse complemento é o que a gente vai chamar de verbo transitivo direto, certo? Ó, o levava é o verbo transitivo. Por que ele é verbo transitivo? Porque ele precisa de um complemento. E quem é esse complemento? Um peixe, que é o que a gente vai chamar de objeto. Os dois não estão próximos. Então, é o quê? É o verbo transitivo direto. É o objeto direto, certo? Mas os verbos que se ligam ao seu complemento por intermédio de uma preposição, né? Ou uma locução prepositiva, aquilo que tem entre os dois, né? É o que a gente vai chamar de verbo transitivo indireto. E os seus complementos também vão ser chamados de objetos indiretos, certo? Ó, percebam aqui, ó, essa oração. Deparei com meu vizinho. Porque se só dissesse deparei o que com quem? Eu precisei de um complemento, né? Meu vizinho. Só que nesse caso aqui, o que é que está separando o deparei e o meu vizinho? É essa preposição aqui, ó, o com, certo? Então é o que a gente vai chamar de verbo transitivo indireto e objeto indireto, porque tem uma preposição que separa esses dois. Vejam aqui, ó. Ó, levava um peixe, né? Tá aqui o meu verbo e o meu objeto. Só que aqui, ó, entre o meu verbo e o meu objeto tem o quê? Tem uma preposição, o com, certo? Então, quando eu vou precisar fazer o uso de uma preposição para juntar esse objeto com o meu verbo, é o que a gente vai chamar de verbo transitivo indireto e objeto indireto, certo? Então, que fiquem claro, então, que a diferença do verbo transitivo direto, o objeto direto, e o verbo intransitivo indireto com seu objeto indireto é justamente o uso da preposição. O direto, o verbo e o objeto vão estar próximos. No indireto, vai ter uma preposição entre esse verbo, né, e esse objeto. Então, vamos aqui, ó. Há verbos que se ligam a dois complementos com preposição e o outro sem. É o que a gente vai chamar de verbos transitivos diretos e indiretos, certo? Porque ele é a junção dos dois. Prestem atenção aqui, ó. Peço este favor ao Senhor. Porque se eu dissesse, peço favor ao Senhor. Mas aqui ele fez o uso do quê? Ele fez o uso de uma preposição, certo? Então, ó, peço este favor ao Senhor.
A gente tem o peço aí como verbo transitivo direto e indireto. Este favor como objeto direto e ao Senhor o objeto indireto, certo? Porque ele está pedindo algo, alguém. Então esse algo também é um objeto e esse alguém a que ele está pedindo também é um objeto. Então um é objeto direto, que porque está próximo ao verbo, e o outro é o indireto, certo? Porque tem aqui, ó, ao, a preposição, certo? Então vamos lá. A classificação de um verbo como transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto também depende muito do contexto. Observe aqui o verbo dar. Ó, não gostava de dar trabalho. Transitivo aí, ó, direto. Agora, deu com o vizinho no patamar da escada. Transitivo indireto. Agora, ela deu um livro para seu sobrinho. Transitivo direto e indireto, porque ela deu algo a alguém. Então, ela deu o quê? Um livro e completou para o seu sobrinho, certo? Dois objetos aí, certo? Então, lembrando, menina, reforçando mais uma vez, esse conteúdo, ele é bastante delicado porque ele tem muitas informações, certo? Então, ele exige que vocês tenham uma noção, tenham um conhecimento de pequenas informações, certo? Então, é um conteúdo que ele precisa ser estudado, que tenha uma revisão várias vezes, certo? Sempre que possível. Então, faça anotações no seu caderno, certo? Fazer anotações é um exercício de memorização, de aprendizagem muito bom, certo? Então, façam anotações no seu caderno, resolvam as atividades propostas que eu passo aqui no livro, certo? Então, prestem atenção nas aulas, principalmente participem das aulas online, certo? Que é onde a gente vai estar conseguindo trocar informações diretamente, eu e a você. Então, você vai estar me perguntando coisas e eu respondendo a você. Vou estar tirando dúvidas, certo? Então, no mais, nós vamos encerrando nossa aula por aqui. As recomendações são as mesmas, certo? De todos os cuidados. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que me quiserem perguntar, mandem lá no Google Classroom, certo? No mais, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!